Canal Audiobooks apresenta História original do canal. A Maldição de 1767. A menina. Elizabeth era uma garota linda, assim como as mais belas jovens das tradicionais famílias brancas que habitavam a região do Vale do Paraíba. Seu pai, Fernando de Marquês, era um bem-sucedido seguidor de Jesus, membro de um grupo conhecido na região como Jesuítas. No dia 27 de julho do ano de 1767, aconteceria algo, naquele bairro, que mudaria drástica e eternamente as direções da população. Um lado sombrio assolaria para sempre as regiões e almas de todos que habitassem aquela parte da vila. Naquele dia, Elizabeth, aos seus 19 anos de idade, acordou e se levantou da cama, trajando um pijama fofo de renda clara. Descalça, caminhou até a janela do segundo andar do sobrado da família e afastou o tecido que tapava a luz do sol. Abaixo, viu seu pai, um homem de postura imponente e séria, conversando com mais dois homens que ela também conhecia muito bem. O tio, irmão do próprio pai, estava de chapéu redondo e um tecido escuro em volta do pescoço. O outro era um homem de meia idade, das famílias da própria região. Um indígena, que a assustava muito, apenas com o seu olhar. Exclusivamente, ele a enxergou quando cruzou o olhar com o dela. Rapidamente, ela soltou o tecido e se escondeu ao lado da janela, como se fugisse de um lobisomem. A atmosfera da vila estava pesada como concreto, e mesmo não sabendo de nada, Elizabeth, ainda assim, sabia que algo estava acontecendo, e este algo não era bom. Voltou a espiar pela janela e viu quando os homens, sem ser o pai, montavam cada um em seu cavalo. Ambos saíram, afastando cada vez mais o som do cavalgar de seus animais. Seu pai segurava um chapéu fino nas costas, assim como suas vestes, e quando se virou para entrar na casa, colocou-o na cabeça e andou para a porta, saindo do campo de visão da filha, que o observava pela janela. Elizabeth deixou o próprio quarto e foi até o de seu irmão mais velho, porém, com a mentalidade de uma criança. Um jovem retardado, de rosto deformado, idolatrava a irmã. Ela bateu em sua porta e escutou o chamado dele do outro lado, como escutava em todos os dias de sua vida. "Irmã?" Sua voz soava forçada. "Sou eu", ela respondeu. "Entre." Ela empurrou a porta e se deparou com o irmão inclinado sobre a cama, coberto nas pernas com um lençol claro. Seu rosto foi iluminado pela luz do externo, deixando seus traços aparentes. O jovem era quase desprovido de cabelos, sendo encontrados apenas alguns chumaços. Seu olho esquerdo era caído brutalmente, deixando aparente apenas um resquício da esclera. A boca também não se fechava perfeitamente, deixando à mostra um grande dente canino esquerdo, maior do que os outros. Ela se aproximou dele, esbanjando um sorriso, e se sentou ao seu lado, dando-lhe um abraço. "Você sabe que dia é hoje?" Ela perguntou, como se ele fosse uma criança. "Não sei, Beth. Que dia é hoje?" Quando ele falava, dava a impressão de ter algo dentro da boca, pois sua voz sempre saía fofa. Ela alisou seus cabelos e disse: "Hoje é o dia de brincadeiras. Esqueceu que hoje será a votação para a escolha dos vereadores?" Quando ela terminou de falar, emocionou-se com a cara de felicidade do irmão, que apesar de diferente, para ela era um jovem muito bonito. "Eu gosto muito de você, sabia, Beth?" "Eu sei, meu amado irmão, eu sei." Ela se esticou e beijou a testa do irmão. Em seguida, Elizabeth se levantou e esticou a mão para o irmão fazer o mesmo. Ele jogou o lençol para fora da cama e colocou o grande pé no chão, seguido do outro, e por último, levantou-se, ficando absurdamente mais alto do que ela. Beth não tinha a estatura baixa, porém, o irmão era muito alto, ainda maior que o pai deles, que tinha quase o tamanho de uma porta. De mãos dadas, os irmãos saíram do quarto, sendo que o jovem teve que se abaixar para passar pela porta. Ambos pararam à beira da escada, quando interceptados pelo pai, que subia os degraus de madeira escura, apressado. "Crianças!" admirou-se ele. "Vocês não se acham atrasados? Os preparativos para a festa já estão sendo iniciados." "Desculpe", respondeu Beth. "Demorei a acordar e assim para chamar o Cássio." Ela olhou para o irmão, que encarava o pai com seu olhar tradicional de medo. Aquele homem lhes parecia agradável naquele momento. Mas ambos sabiam o demônio que habitava dentro de si. Inclusive, ele estava ainda mais estranho naquele momento do que nos últimos dias. "Bom, apressem-se então. Os 5 candidatos estão chegando com as suas famílias." "5?" O tom de Beth fora de interrogação. "Pensei que seriam 15 para concorrerem às 3 vagas." Fernando mordeu o lábio inferior antes de responder. "Sim, de fato seriam, mas recebemos cartas de todos eles, informando a ausência neste dia. Sendo assim, apenas os 5 concorrerão. Não temos tempo a perder."
Vão se arrumar e me encontrem no jardim do Palácio Central. Beth meneou a cabeça, enquanto Cássio ficou apenas encarando o pai, com medo de que mais uma vez fosse acertado por um murro ou algo parecido. Mas daquela vez nada aconteceu. O pai se desviou deles e seguiu para o escritório da casa, no segundo andar. 2. O pai. Fernando de Marquês era respeitado e, sem dúvida, o líder daqueles 1.500 habitantes da vila, que seria dividida em 3 subdistritos, 3 que por ele, através de outros, seriam comandados. Fernando tirou a chave do bolso e introduziu na fechadura do escritório, abrindo a porta. Ele passou para dentro e a fechou com a chave. O cômodo era mal iluminado até durante o dia, e nesse caso, ele acendeu um lampião, dando uma luz fantasmagórica ao lugar. Seu alvo foi a gaveta de um móvel bruto, de madeira bem raspada. Para abri-la, também teve que escolher uma das chaves do molho, e quando o fez, de dentro, tirou apenas uma chave grande. Com o objeto em punho, ele deixou a casa, sabendo que seus filhos se arrumavam para seguir para a festa. Apressado, Fernando subiu em sua carroça, arriando seus 2 cavalos que saíram apressados, com as chicotadas. As rodas do veículo deslizaram um pouco sobre o cascalho, mas logo se estabilizaram. Aquela estrada de terra tinha alguns quilômetros de área livre, sem árvores, mas logo se fechava em vegetação espessa. Era por aqueles lugares que ficava o lugar que Fernando buscava. Logo ele avistou aquele grande galpão de madeira, elevando-se dentre a vegetação. Ele estacionou a carroça e amarrou os cavalos em uma árvore, seguindo 50 metros mata adentro. Chegou à única porta do estabelecimento, destrancou-a e rapidamente a empurrou, entrando no recinto. Acendendo uma lanterna de mão, com fogo, Fernando deu luz ao lugar. Do fundo do galpão até o começo estavam os 10 homens, supostos candidatos a vereadores. Todos eles estavam amarrados e pendurados pelas mãos, com os pés apenas roçando no chão. Muitos dos braços estavam escorregadios com seus próprios sangues. De todos ali, apenas um deles estava acordado, mas muito fraco. Era um homem magro, com as costelas aparentes. Se pudesse, mataria Fernando com seu próprio olhar. Maldito! Resmungou ele. Fernando, que ainda não o tinha visto acordado, aproximou-se e parou na sua frente, com as mãos para trás. Vejo que está acordado, uma raridade para a atual situação. Fernando encarou os outros homens, pensando que alguns ali já poderiam estar mortos, contando o tempo que estavam sem água ou alimento. Subitamente, Fernando recebeu uma cusparada que lhe lambuzou o olho direito. Ele passou a mão e tirou o líquido gosmento, limpando a mão na calça. Em seguida, desferiu uma bofetada com as costas da mão, no rosto do homem. Imediatamente, a pele abaixo de seu olho esquerdo se partiu e um filete de sangue escorreu. Nesse momento, a porta foi novamente aberta, e quem entrou fora um dos ajudantes de Fernando, um indígena de meia-idade, da área. Os 2 homens já tinham se visto naquela manhã, mas ali estavam colocando em ação o plano traçado entre eles e o irmão de Fernando. "Onde está Felipe?" perguntou Fernando, referindo-se ao irmão. "Está aí fora, prendendo o cavalo", respondeu o homem de pele marrom. Quando ele terminou de falar, Felipe empurrou a porta e entrou no galpão. "Fecha a porta." Fernando esticou o dedo na direção da fechadura. Felipe virou a chave e a entregou para o irmão mais velho, reparando em seguida no homem oscilando a cabeça na frente dele, acordado. Impressionou-se com isso, pois imaginou que nenhum deles estaria vivo naquele momento. Nesse caso, começou a averiguar um por um, constatando que aquele homem não era o único vivo dentre eles. Terceiro, o tio. Dos 10 homens, Felipe constatou que 8 deles ainda estavam vivos. Ele retornou para perto do irmão com os olhos arregalados e perguntou: "O que vamos fazer agora?" Fernando apertou o queixo contra o pescoço, juntando as sobrancelhas, e como se não desse a mínima, disse: "Fazer o quê? Vamos deixá-los aqui. Não tem o que fazermos." Após dizer isso, Fernando enfiou a mão no bolso e de lá tirou um pequeno objeto. Em seguida, aproximou-se ainda mais do homem pendurado que lhe tinha ofendido e sussurrou algo em seu ouvido que Felipe não pôde escutar. Sua mão se ergueu e ele enfiou uma lâmina no pescoço do homem, puxando-a para frente e abrindo um rasgo enorme, deixando sua traqueia aparente. Felipe se enojou com aquilo e se virou para vomitar. Colocou tudo que tinha em seu estômago para fora e se virou para o irmão, enquanto limpava a boca com a manga surrada. "Por que você fez isso?" perguntou ao irmão assassino. "Porque ele me ofendeu." Felipe não conseguiu dizer mais nada, porque apesar de tudo, sabia que seria a mesma coisa matá-lo daquele jeito, ou deixá-lo para morrer. Na verdade, começou a achar que matá-los daquela forma talvez fosse mais humano, e assim começou a considerar o fato de fazer aquilo com todos aqueles homens. Mas não disse isso para o irmão,
Naquele momento, feito o que eles tinham para fazer naquele lugar, que era ver a situação dos homens, o trio partiu. Felipe chegou junto com o irmão, no sobrado, e ambos foram se lavar. Mas apenas Fernando utilizou o lavatório de dentro da casa, pois lá tinha uma banheira. Felipe utilizou o próprio riacho que banhava os contornos do terreno da casa. Enquanto Felipe se lavava, escutou um farfalhar próximo à beira do riacho. Quando olhou para trás, a fim de averiguar o que ou quem fazia o barulho, viu o sobrinho muito mal escondido, atrás de uma árvore. "Retardado!" murmurou Felipe, e em seguida gritou: "Ei, Cássio, deixa de ser burro, garoto. Acha que eu não posso te ver?" O grande jovem surgiu de trás da árvore, com o seu torto olhar ainda mais baixo, e ficou encarando o tio. "Vem aqui", disse Felipe, chamando-o também com a mão. Cássio se aproximou, ao ponto de molhar os sapatos, e ficou apenas olhando para o tio, que esticou o braço e disse: "Joga a minha roupa." O sobrinho entregou a vestimenta para ele, e mesmo úmida, vestiu a camisa, saindo totalmente do riacho e vestindo a calça em seguida. Quando se sentou em uma pedra, para calçar as botas, olhou para o sobrinho, que apenas o olhava se vestir. "Você tem muita vontade de deixar seu pai orgulhoso, né?" O jovem apenas balançou a cabeça em positivas. "Eu tenho algo para você, garoto", disse Felipe. Quarto, o filho. Apesar de ser um jovem já adulto, com 21 anos, Cássio não sabia diferenciar o certo do errado. Então, o que lhe dissessem, para ele seria certo e agiria em benefício daquilo. Após ter escutado tudo que seu tio lhe disse, resolveu que solucionaria o problema do pai naquele dia mesmo. Porém, lembrou-se de certa vez que pegara a carroça do pai escondido, algo que lhe gerou muitos hematomas, mas também foi bom porque aprendera a cavalgar. Mas naquele caso, a pegaria para fazer algo bom para o próprio pai, e nesse caso, ele não ficaria bravo. Pegou a carroça e, como imaginava, foi fácil conduzi-la. Seguiu as coordenadas do tio e parou a carroça exatamente onde ele mandou, na frente da placa, com o número 5. Naquele ponto, começou a procurar o galpão já descrito pelo tio, e de repente viu um amontoado de madeiras pregadas, bem delineadas, formando um galpão retangular, que se elevava sobre a baixa vegetação. Ele caminhou até ele, deparando-se com uma porta trancada. Cássio pegou uma pedra no chão e começou a bater na fechadura. Sabia que fazia aquilo por um bom motivo, e que o pai ficaria orgulhoso dele. Finalmente, a fechadura cedeu e a porta se abriu, mostrando-lhe um feixe escurecido. Ele empurrou a porta, deixando que a luz entrasse, e assim deparou-se com os homens que seu tio tinha lhe falado. Viu um lampião repousando no chão, mas não tinha como acendê-lo. Encostou a porta e viu que não daria para enxergar nada, então a manteve entreaberta. Com a mesma pedra que abrira a porta, Cássio foi se aproximando do homem que ocupava a primeira posição da fila de homens pendurados e encostados na parede. Todos eles não passavam de ferramentas para que Cássio pudesse agradar ao pai, e ele faria o que fosse preciso para isso. Sem pestanejar, ele ergueu a pedra pontuda e bateu com força na cabeça do primeiro homem, com toda a sua força. Naquele momento, aquilo lhe pareceu gostoso, e assim ele a afundou ainda mais na cabeça do homem, sentindo o gosto de sangue que voou na sua boca. Tendo em vista o crânio do homem, ele não achou que ele acordaria mais, e assim passou para o segundo que também tinha a sua cabeça caída. Ele mirou na cabeça daquele homem e lhe bateu com a pedra, mas naquele caso foi diferente, pois este homem ergueu a cabeça ao receber o primeiro golpe, deixando que uma enxurrada de sangue lhe cobrisse o rosto desesperado. Ele tentou dizer algo, mas o segundo golpe veio em seguida. Mais uma vez, quase não conseguindo, ele ergueu a cabeça para Cássio e esboçou o único olhar de misericórdia que ele podia, quando recebeu o terceiro golpe fatal. A situação daquele homem tinha ficado ainda pior do que a do primeiro. Quando Cássio olhou para o terceiro homem, deparou-se com um olhar que o fez travar. "Por favor, não faça isso comigo", disse o homem. O grandalhão deu um passo para trás e deixou que a pedra caísse no chão. Sentiu seu corpo inteiro tremer ao perceber o que estava fazendo. Ao lado daquele homem, que pedia clemência, ele viu outro, enxurrado em sangue a partir de seu pescoço. Aquele já estava morto antes dele chegar. Foi então que ele percebeu que estava tirando a vida de homens indefesos, de uma forma dolorosa e brutal. Naquele momento, sentiu seu próprio coração se despedaçar e a única coisa que conseguiu fazer foi correr e atravessar a porta do galpão. Quinta, a vítima. Ao ver aquela figura grande deixar o galpão, o homem, desprovido de força alguma, arrancou algo de algum lugar por ordem divina e assim conseguiu se esticar para pegar a pedra no chão. Seu pé raspou nela, mas não teve contato o suficiente para trazê-la até ele. Suas forças estavam no limite e sua visão turva.
Ele próprio sabia que apagaria a qualquer momento. Nesse caso, fez uma força insólita, até que escutou o seu ombro sair do lugar. A dor veio em seguida, atravessando seu corpo como 1000 trovões. Ele gritou alto e vomitou em cima do próprio peito, quase se engasgando com o líquido biliar. Seus olhos lacrimejantes e turvos enxergaram apenas uma fração da pedra, mas com o ombro fora do lugar, mesmo com uma dor lacerante, ele a conseguiu puxar para perto de si. O próximo passo seria conseguir levar a pedra até a própria mão, tendo que se sacrificar mais uma vez. Segurou a pedra com os 2 pés e dobrou o corpo, contraindo todos os músculos do abdômen. Com um impulso, levou as pernas quase até as mãos, que não conseguiram agarrar a pedra, e ela se soltou, caindo longe dele. "Não!" ele gritou alto, vendo a sua única chance se esvair. Lágrimas de desespero começaram a descer pelo seu rosto, unidas às lágrimas da dor que latejava em seu ombro. A última coisa que queria era morrer naquele lugar e faria tudo o que fosse possível para sair dali. Calculou a nova distância até a pedra, e nem precisou tentar para saber que não conseguiria pegá-la. Olhou para cima, observou os fiapos da corda. Em seguida, com os olhos, procurou por mais algo que pudesse estar ao seu alcance. Olhou pelo chão, pela parede atrás dele, e não viu nada. Algo chamou sua atenção, próximo ao solo, e quando passou os olhos novamente por aquele lugar, notou um pequeno buraco na madeira, entre o solo e a parede. Virou-se, sentindo a dor no ombro que ainda estava fora do lugar, e enfiou a ponta do pé no buraco, perfeito para o que ele pretendia fazer. Precisava da coragem, que só um momento como aquele poderia lhe dar. Contou até 3 mentalmente, e começou a puxar a corda com toda a sua força, segurando, com o pé no buraco. A dor em seu ombro foi estupenda, mas não o fez querer parar de puxar a corda, até que esta tivesse arrebentada. Ele continuou puxando, sentindo o nó em seus braços se apertar mais, mas ao mesmo tempo, o tecido entrelaçado dava mostras de desespero, soltando rangidos, demonstrando que a qualquer momento poderia estourar. Seus pés já tocavam no solo com firmeza, enquanto um deles ainda estava preso no buraco para sustentar sua força. Seus bíceps já começavam a estalar de cãibras, e ele não aguentaria muito tempo, quando sentiu um tranco forte que o levou para o chão. A corda não estourara, mas quebrara o gancho preso na madeira, que segurava a corda. Ainda no chão, o homem achou que tinha levado uma pancada, ou qualquer coisa parecida, quando abriu os olhos e viu a corda desenrolada e jogada na sua frente como uma serpente morta. Ele só podia ter um vislumbre daquilo, tendo em vista a pouca luz que transpassava as madeiras do galpão. Quando se deu conta que estava livre, ergueu-se em um impulso e correu para a porta. Quando a empurrou abruptamente, sem querer olhar para trás, pensou em todos os outros homens ainda pendurados. Nesse mesmo instante, escutou um cavalgar se aproximando. Então, segurou o bolo de cordas nas mãos e começou a correr. F.I.M.